Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas, você sabe, é dia de falar de esporte local, direto da redação do jornal no bairro Estrela Sul, sempre com um convidado especial. Dessa vez, ao meu lado, a gente conseguiu trazer aqui o Sávio Moreira, de Juiz Forano, jogador de futebol profissional, ex-Tupi. Você acompanhou o Tupi na Série C, na Série B, você certamente se lembra do Sávio, para falar um pouquinho da carreira dele, que começou aqui em Juiz de Fora. E ao lado do Sávio, temos o jornalista Gabriel Ferreira Borges, mais uma vez. Primeiro, cumprimentar o nosso convidado, Sávio. Cara, um prazer danado ter você aqui. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. O prazer é meu, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Vamos lá, né? Falar um pouquinho de futebol dessa carreira, né? Do lado, como eu já falei, Gabriel Ferreira Borges, da Tribuna de Minas. Tudo bom, Gabriel? De volta à Mesa Quadrada. De volta. Boa tarde a todos os nossos internautas, boa tarde ao Sávio, é um prazer tê-lo aqui, boa tarde a você, Becado. Depois de uma semana sabática, a gente está voltando à programação normal, né? É verdade. Numa sexta-feira que teve convocação da Seleção Brasileira também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Primeiro, falar um pouquinho da carreira do Sávio. Sávio, você está com 24 anos, né, que você tinha me falado. Sim. E você começou aqui em Juiz de Fora. Conta um pouquinho do seu início, até você passar pelo Tupi, né, que o pessoal começou a te conhecer um pouquinho mais aqui em Juiz de Fora. E essa temporada que você estava no Manaus do Wellington Fajardo, né? Sim, eu comecei na escolinha, né, no Bom Sucesso, e depois aí com o Valmir e o Bruno. Depois aí surgiu a oportunidade, eu fui pro Curitiba, pro Paraná, fui pro Tupi, experiência também em Portugal. Depois voltei, fui para Taubaté, Goiânia, e depois Manaus. Manaus, que fez uma campanha histórica, né? Conseguiu, além do título estadual, foi a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Amazonas não tinha um representante há 20 anos, se eu não estou enganado, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Vice-campeão, né, Bruno, da Série D. Vice-campeão da Série D, verdade. Bem lembrado, trouxe uma média incrível de público no estádio durante essa campanha. Como é que foi essa experiência, sabe? Como é que tá trabalhando ao lado de um cara que é daqui da região também, o Fajardo, né, que se considera Juiz Forano. Como é que foi trabalhar com ele e ter uma campanha de tanto sucesso? Foi uma experiência muito bacana, né? Um momento da minha carreira inesquecível. E como você disse aí, a gente lá alcançou uma boa média de público, porque, né, a cidade, o estado comprou ideia e apoiou a equipe. Também o professor Fajardo, excelente pessoa, um excelente técnico. E o grupo comprou a ideia, né? Comprou a ideia, a gente trabalhou firme a cada dia, acreditando. E graças a Deus as coisas deram certo. Quando a gente recebeu o Fajardo aqui, né, Gabriel? A gente estava comentando depois da capacidade dele de comunicação, né? Como que ele fala bem e parece entender do que faz. Certamente isso foi benéfico ao Sávio, né? Por estar trabalhando com ele, né? Com certeza, Bruno. A gente fala muito numa nova geração de treinadores que está chegando ao mercado no Brasil, e algumas das questões que são postas a ele, com todo o conteúdo que ele certamente tem, é essa questão da comunicação com os jogadores, a comunicação dentro do vestiário. Isso é uma coisa muito importante, inclusive na hora de você passar para o jogador exatamente o que você quer que ele faça em campo, e também para mobilizar o jogador, né, para pedir a intensidade para ele, para motivá-lo dentro de campo. Então isso é um aspecto fundamental para o treinador. Como é que você jogou lá, sabe? Você estava mais pela esquerda, você é canhoto, né? Para quem não conhece muito, já conseguiu ver você tanto na meia ponta, como no meio, no ataque. Por onde que você jogou ali? Onde você prefere jogar? O Gabriel frisou bem até uma questão aqui, que é uma qualidade muito boa do Fajardo. Ele tem essa boa comunicação, ele motiva o atleta, sabe o momento de conversar, sabe o momento de cobrar, então isso aí ajudou bastante a cada um de nós. Eu joguei mais pelo lado esquerdo, mas o professor Fajardo me usou do lado direito também, pelo meio. Ele não via problema quando tinha que conversar sobre a função que eu ia fazer, ele me passava tudo certinho o que ele queria. E lá dentro ficava mais fácil, já tinha um entendimento do que o professor Fajardo queria e procurava fazer a função que ele pedia dentro de campo, e deu certo. Falando da sua passagem pelo Tupi, sabe, muito torcedor ainda pergunta por que você não teve mais espaço na Série B, sobretudo.
depois de ter se destacado, né? Você treinava bem. Na sua visão, o que aconteceu ali que você não teve tanto espaço para ter uma sequência de fato na Série B do Campeonato Brasileiro? O futebol é aprendizado, né? Às vezes acontece coisas que a gente não pode esquentar a cabeça, tem que continuar focado para continuar fazendo o trabalho certo, para procurar até evoluir, né? Questão física, questão tática. Realmente eu não sei o que aconteceu, mas procurei ali me manter focado para que futebol assim, às vezes não dá num lugar, a gente procura dar no outro e assim vai, não pode desanimar. E futebol, coisas boas e ruins a gente leva de experiência para o aprendizado da nossa vida, né? Antes de passar a palavra ao Gabriel, só dar um abraço pro Marcos Moreno, que está assistindo aqui, está acompanhando, e pro grande Dalvan, também já foi nosso convidado aqui, está acompanhando essa edição do Mesa Quadrada. Até em cima dessa questão da passagem do Sávio pelo Tupi, Bruno, eu gostaria de perguntar a ele como que era a convivência no vestiário naquele ano, no ano da disputa da Série B, com jogadores que chegaram ao Tupi, jogadores que vieram de clubes maiores, mas que não conheciam tanto Juiz de Fora, não conheciam tanto o Tupi. Como é que era essa convivência com eles ao longo daquele ano? A convivência entre nós era até boa. O clube, assim, a gente procurava manter uma convivência boa entre nós, para que não viesse atrapalhar o nosso desempenho dentro de campo. Infelizmente as coisas não vieram como a gente queria, né? Mas assim, não teve muitos problemas entre os jogadores, não teve muitos problemas internos. Cada um procurava ajudar o outro. O futebol é assim, né? Nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Durante essa experiência, você foi treinado pelo Ricardo Drubs, que passou o Drubs, o Tupi teve ainda o Estevan Soares, teve o Ricardinho, campeão mundial pela seleção brasileira, e também o Júlio Sirico nas rodadas finais. Quem que você pegou todos os quatro naquela época, e tem algum ali que se destacava, que você tinha um relacionamento melhor? Eu peguei todos, né? O Júnior Lopes também no começo. Júnior Lopes, verdade. Assim, cada treinador tem um jeito, né? Eu não tive problema com nenhum, ao contrário, minha relação era muito boa com eles. Mas assim, questão que mais brincava comigo era o Estevam, o Ricardinho, foi um treinador muito importante também na minha carreira, que me colocou pra cima, tinha confiança em me colocar para jogar, em me colocar nos treinos, ele não tinha medo. Ao contrário, ele só me passava confiança. Mas como eu disse, cada treinador tem um jeito. Eu sempre, graças a Deus, me dei bem com todos os treinadores. A relação com eles era boa. Mas foi um aprendizado muito bom, né? Treinadores experientes, a gente vai aprendendo e levando para o resto da nossa carreira. Em cima dessa questão do Ricardinho, eu gostaria de saber assim, como é que era para você, na época você tinha 21 anos, 3 anos atrás, conviver de perto com o pentacampeão mundial, assim. Imagino que você tenha visto, mais ou menos a igualdade comigo, eu lembro parte assim da Copa de 2002. Como é que era esse convívio diário, assim, mesmo que tenha sido por pouco tempo, com um pentacampeão? E também um canhoto, né? Um meia clássico, né? No caso dele, um meia de muita técnica, né? Um canhoto como você. Gabriel, foi gratificante, né? A pessoa é um excelente treinador, ele às vezes ficava batendo falta lá no treino, e a gente sempre procurando aprender, né, cara? A gente até brincava que quem jogou muita bola, né, teve êxito na carreira dele, foi um excelente atleta. Então a gente sempre procurava ficar ligado no que ele ensinava, pegava para bater falta, me ensinando a bater falta, escanteio. Então a gente vai, um pouquinho de tempo, a gente vai aproveita o que tem de aproveitar para que venha a evoluir na carreira. Você falou de uma experiência em Portugal. O futebol brasileiro hoje fala muito do Jorge Jesus, né? Por conta do sucesso dele no Flamengo, da mudança
de jogo do Flamengo desde a chegada do português. Queria saber se nessa época, lá em Portugal, você já sentiu alguma diferença em relação ao futebol brasileiro e se os treinadores também falavam em Jorge Jesus, se você via alguma semelhança no futebol praticado lá em Portugal com o que você vê hoje no Flamengo, por exemplo, que o Jorge Jesus também já mostrou nos outros clubes portugueses. Sim, lá é um futebol diferente, né? Eu notei muita diferença na questão tática. O treinador cobra muito a questão tática, o bate e volta, né? Do ponta, bater e voltar. Não tinha ouvido falar muito do Jesus lá, mas que os treinadores lá gostam muito da função. Eles passam a função ali tática, eles gostam que cumpre certinho, sem muita bagunça na rotação dos jogadores. Então foi muito importante para mim. No começo assim, estranhei um pouco a intensidade, lá tem muita intensidade alta. Então, como eu disse, né, foi a experiência que a gente leva pro resto da vida. E agora, sabe, para 2020, o que você está imaginando para sua carreira? Você já tem acordo com algum clube? Está ainda vendo propostas? Em que pé que está essa situação? Não tem acordo ainda com nenhum clube. Quem vê mais quem gerencia mais minha carreira é o Lino, junto com a Eleven. E eu procuro nesse tempo trabalhar, aproveitar as férias, na academia, dar uma corridinha para não ficar parado. Não fico muito, deixo mais essa questão de times pro Lino, né? Eu procuro me aprimorar no que eu tenho para aprimorar, para que o clube que eu for eu ter êxito e as coisas acontecerem da melhor forma. Você assiste muito futebol em casa, sabe? Tem jogador que não curte muito ficar vendo jogo em casa, né? Mas você... Não, eu assisto muito jogo. Minha minha mulher até brinca comigo, né? Que às vezes eu quero ficar vendo muito jogo, mas eu gosto de ver todos os campeonatos. Eu gosto de acompanhar bem o futebol. Bom, só pra gente, antes da gente encerrar, então, falar um pouquinho da convocação da seleção brasileira hoje. O Tite convocou a seleção para 2 amistosos, né? 2 amistosos em novembro, contra a Argentina e Coreia do Sul, e uma convocação sem jogadores que atuam no Brasil, ou seja, sem flamenguistas, né? Havia essa expectativa de que, por exemplo, o Gerson fosse convocado e aliás, ficasse ausente de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim será com o Arrascaeta, convocado para a seleção uruguaia. Só para confirmar as datas dos amistosos, nos dias 15 e 19 contra a Argentina e Coreia do Sul, respectivamente, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. A convocação não contou com a presença do Neymar, que tá machucado. Vou passar rapidamente aqui a lista dos jogadores chamados pelo técnico Tite. Os goleiros Alisson do Liverpool, aí uma novidade, o Daniel Fusato da Roma e o Ederson do Manchester City. Os defensores, aí o Danilo, de Bicas, né, da Juventus, novamente na seleção brasileira. Outra novidade, o Emerson, ex-Atlético Mineiro, atualmente no Betis, da Espanha, lateral direito. Pela lateral esquerda, o Alexandre, da Juventus, e o Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Os zagueiros, Éder Militão, do Real Madrid. Felipe, do Atlético de Madrid, ex-Corinthians. O Marquinhos, também ex-Corinthians. E o Thiago Silva, esses 2 últimos do PSG. Lá no meio-campo, o meio-campista do Barcelona, o Arthur. Também o volante Casemiro, do Real Madrid. O Fabinho, do Liverpool. Paquetá, do Milan, ex-Flamengo. O Douglas Luiz, do Aston Villa. Douglas Luiz, que é companheiro do Wesley Moraes, do Jacaré, que foi revelado aqui em Juiz de Fora também. Começou aqui em Juiz de Fora, atacante do Aston Villa. Douglas Luiz, ex-Vasco. Felipe Coutinho, do Bayern de Munique. E aí no ataque, o David Neres, do Ajax. O Firmino, do Liverpool. O Gabriel Jesus, do Manchester City. O Richarlison, do Everton. E o Rodrigo, do Real Madrid. E o William, do Chelsea. Lembrando, o Neymar não está na convocação por conta de uma lesão. E o Vinícius Júnior não foi chamado, foi chamado o Rodrigo nessa disputa de jogadores do Real Madrid, de jovens atacantes do Real Madrid. Como que você avalia essa convocação, Gabriel? Foi uma convocação em que o Tite teve bom senso, né? Tudo passa pela discussão que já dura anos, já perdura anos aqui no Brasil, que é a questão do calendário, né? A gente tem um impasse muito grande no futebol brasileiro, que a mesma entidade que é responsável pela organização dos campeonatos nacionais é responsável pela seleção brasileira. Então a CBF nesse momento não, há um bom tempo ela já sobrepõe seus interesses comerciais com
amistosos que ela marca em lugares que são inacessíveis para qualquer torcedor brasileiro e com interesses meramente comerciais. Esses interesses eles são sobrepostos ao próprio futebol brasileiro, e no momento em que o futebol brasileiro precisa urgentemente de uma evolução, seja de estruturas e principalmente dentro de campo, como tanto os trabalhos de Jorge Jesus quanto do Jorge Sampaoli têm mostrado. Especificamente sobre a convocação no lugar dos jogadores brasileiros que o Tite vinha convocando, eu acho que ele conseguiu encontrar alternativas muito interessantes. O próprio Douglas Luiz do Aston Villa é uma delas. O Douglas ele saiu aqui do Brasil comprado pelo grupo City Football, que é o grupo que administra, entre outros times, o Manchester City da Inglaterra. Ele passou algumas temporadas emprestado ao Girona da Espanha. O Girona foi rebaixado na última e agora ele foi comprado pelo Aston Villa. Inclusive o Guardiola ele foi questionado nessa semana sobre o Douglas Luiz numa entrevista coletiva e ele elogiou bastante o Douglas Luiz. O Douglas Luiz ele só não jogou no Manchester City porque ele teve um problema com o visto na Inglaterra, por isso que ele foi emprestado para o Girona. Mas agora ele conseguiu resolver esse problema e retornou para a Inglaterra, só que pelo Aston Villa. E também o Militão já vinha sendo convocado, também é uma ótima alternativa. O Felipe também, o Felipe demorou algum tempo para ser convocado, porque ele já vinha de boas temporadas no Porto. E agora está no Atlético de Madrid sob o comando do Simeone, não é titular, salvo engano, mas tem feito algumas partidas. E até uma coisa interessante que na questão das duplas de zaga, o Tite ele convocou duas duplas de zaga, né? Militão e Felipe, que fizeram a melhor zaga do Campeonato Português na temporada passada, quando atuavam pelo Porto, e Thiago Silva e Marquinhos no Paris Saint-Germain. E o Rodrigo, a questão Rodrigo Vinícius Júnior me chama muita atenção, porque o Vinícius Júnior ele saiu muito badalado aqui do Brasil, mais badalado do que o Rodrigo. Ele foi comprado antes do que o Rodrigo, depois o Real Madrid comprou o Rodrigo pelo mesmo preço junto ao Santos. E o começo dele na Espanha foi mais meteórico do que o Rodrigo, porque o Vinícius Júnior também pegou o Real Madrid mais desorganizado. E ele meio que entrou no time ali por necessidade, ele caiu de paraquedas no Real Madrid. Só que atualmente parece que é um entendimento, tanto da imprensa espanhola quanto do Zidane, de pessoas dentro do Real Madrid, que o Rodrigo, na visão deles, estava um pouquinho acima do Vinícius Júnior, então um pouquinho à frente do Vinícius Júnior. E também parece que é um entendimento que o Tite tem. Até parece que o Zidane usou a expressão de que o Rodrigo é um jogador mais europeu nesse momento do que o Vinícius Júnior. Então eu acho que o Rodrigo está um pouquinho à frente do Vinícius Júnior, tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira. Sabe, tem alguém nessa seleção brasileira, algum jogador que você se espelha, que você costuma acompanhar, ver as jogadas mais, até pela sua função também, ou alguém que você vê como um ídolo? Eu gosto muito, né, que não foi convocado agora, que se machucou, né? Eu gosto muito de ver o Neymar, é um jogador que tem muita personalidade, que vai pra cima. E eu gosto muito também de ver o futebol do Firmino, né? O Firmino ele é muito questionado na seleção, mas no Liverpool ele faz, como eu disse, né? É outra coisa, é outra função. No Liverpool ele faz o jogo andar, ele finaliza, ele chega. O que ele gera de jogo é impressionante. Ele dá assistência, então eu gosto muito de ver o Firmino jogando. E como o Gabriel frisou também, o Douglas Luiz também é um excelente jogador que eu acho que vai ter futuro na seleção brasileira. Eu concordo, vou dizer que o Douglas Luiz é o futuro melhor volante do mundo. Você já é capitão da seleção olímpica, vocês vão ver. Douglas Luiz. Eu acho que foi um comentário um pouco parcial do Bruno que era. Douglas Luiz, aliás, o Vascaíno tem saudade do Douglas Luiz. Ele saiu muito cedo, né, Bruno? Ele saiu muito cedo e vendido para o grupo que administra o City, né? Com o aval do Guardiola, inclusive. Então, há muita expectativa em torno do Douglas Luiz, que começa a ganhar uma sequência no Aston Villa agora. Só uma palavra também em relação ao Emerson. O Emerson também, ele teve uma passagem, se eu não me engano, ele foi revelado na Ponte Preta, teve uma passagem muito rápida para o Atlético Mineiro. Exatamente. E ele joga no Betis, mas há uma espécie de acordo entre o Barcelona e Betis. O Barcelona estava interessado no Emerson, só que aí o Betis acabou comprando uma espécie de acordo até para ele ficar desenvolvendo no Betis, onde ele teria em tese mais minutos, para depois, porventura, ser adquirido pelo Barcelona. Também tem esse esquema aí nessa carreira do Emerson, que é um bom lateral direito. É verdade. Para a gente encerrar, o Campeonato Brasileiro tem sua 28ª rodada nesse final de semana, começa com Ceará e Vasco, amanhã às 5 da tarde lá no Castelão. Também Corinthians e Santos, é um clássico paulista na Arena Corinthians, também às 5 da tarde no sábado. Ainda amanhã, às 7 da noite, tem Bahia e Internacional na Fonte Nova.
E às 7h30 da noite, Fluminense e Chapecoense, o jogo no Maracanã. Também no sábado, fechando os jogos de amanhã, o Cruzeiro recebe o Fortaleza no Mineirão. Aí já no domingo, às 4 da tarde, nós temos Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada. Aí às 18 horas, às 6 horas, tem Avaí e Palmeiras na ressacada. E fechando a rodada, Flamengo e CSA, um confronto de opostos, um jogo no Maracanã às 7 horas da noite. Gostaria de fazer uma pergunta, se o Flamengo, fiz essa pergunta na semana passada para o nosso convidado, o Flamengo já é campeão brasileiro? Futebol a gente não pode duvidar de muita coisa, mas 10 pontos de diferença pro tá Palmeiras. muito difícil, né? Tá muito difícil de não ser campeão. O Flamengo tá fazendo uma campanha muito acima da média, né? Acima da média. Ganha fora, ganha em casa, então eu acho que... Não perde desde agosto, eu acho. Né? Eu acredito que o Flamengo vai ser campeão do campeonato. O Flamengo tem essa sequência depois, desculpa, sabe? Depois do CSA tem o Goiás, o jogo no Serra Dourada. O Flamengo já é campeão brasileiro, Gabriel? Afirmar isso era antes da Copa a gente discutir se o Palmeiras já era campeão brasileiro. Eu acho que o que mais surpreende no caso do Flamengo é o que ele demonstra dentro de campo, né? É uma equipe que parece que está um pouco longe de oscilar de alguma maneira. Então acho que isso é a principal questão que surpreende. Logicamente, 10 pontos é uma diferença muito grande. E o Flamengo ainda tem algumas vitórias a mais do que o Palmeiras. E a vitória é o principal critério de desempate. Então é uma situação muito difícil de alcançar para o Palmeiras. Mas eu não gostaria de cravar nenhum campeão com tanta rodada de antecedência assim, não. Olha, eu vou contra os dois. Para mim, o Flamengo já é campeão brasileiro, sem querer zicar, sem querer. Quem sou eu? Só antes da gente encerrar, para mandar um abraço para quem participou com a gente. A Neuza Fontes falou: viva o Tupi, para frente Tupi. O Carlos Alberto falou: Flamengo é campeão da Libertadores. O Carlos Alberto já esse mais otimista ainda. Né? Ainda mais otimista com o confronto contra o River. E o Luiz Fernando Almeida manda um boa tarde aqui pra gente. Obrigado por vocês acompanharem. Sávio, queria agradecer a sua presença, as portas estão sempre abertas para você aqui. Não, eu que agradeço mais uma vez, você, ao Gabriel, e participar do programa. Quando tiver uma resenha legal e quiser me chamar, estou aí. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, mais uma vez por estar sempre aqui. Sempre às ordens. Obrigado ao Sávio por ter aceitado o nosso convite. E obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Na próxima sexta-feira tem mais Mesa Quadrada falando de esporte local, direto da redação da Tribuna de Minas. Um ótimo final de semana.